Eduardo Ribeiro, que deu seu nome a uma das mais importantes avenidas da cidade de Manaus e que foi considerado o grande transformador da capital amazonense na Paris dos trópicos. Esse cara merecia um museu e de fato o tem. Fica aqui na José Clemente, a pouco mais de 100 metros do Teatro Amazonas e que foi a sua última residência, que foi restaurada e tornou-se o Museu Casa Eduardo Ribeiro, destino que vamos conhecer no Estação Turismo de hoje. Bem-vindo ao Museu Casa Eduardo Ribeiro. Aqui nós fazemos uma viagem no tempo e mostramos como realmente foi a casa desse grande homem. E se você não sabe quem foi Eduardo, foi o primeiro governador a ser eleito aqui no estado do Amazonas, mas ele não era amazonense, ele era maranhense. E ele também era formado em Engenharia e Ciências Naturais. Então ele foi um homem de muitos projetos que na próxima sala nós vamos conhecê-los. Estamos aqui na sala de estar, onde todos esses móveis são réplicas de móveis daquela época. Tudo aqui é para mostrar como era a alta sociedade daquela época. Aqui nós temos o gramofone, que era uma das poucas formas deles escutarem música naquela época. Os sofás. E o último objeto, mas não menos importante, é a cristaleira, que era um objeto de muito valor naquela época e também muito raro. Tem pessoas que até hoje em dia têm nas suas casas, porque ele é bem resistente ao tempo também. Estamos aqui na varanda e nela nós temos esses objetos, essas cadeiras, que são originais da época. Dá para ver que é com esse material, a palha trançada, que é um material bem frágil, mas elas estão preservadas até hoje, vai fazer 6 anos de museu, e elas estão sendo preservadas aqui no nosso acervo. Esse aqui era o gabinete do governador. Nós temos esse desenho do Eduardo, que não está muito firme a imagem dele. Por quê? A mãe do Eduardo era uma escrava e o pai era um português, que tiveram um relacionamento e nasceu o mestiço Eduardo. Então ele era mestiço. O Eduardo, como eu falei na outra sala, ele foi um homem de muitos projetos. Um dos mais famosos que ele colaborou foi o Teatro Amazonas e o Palácio da Justiça. Ali nós vemos alguns materiais que são originais, que o Eduardo usou nessas obras, como esses verde e amarelo que foram utilizados na cúpula do Teatro Amazonas. E esse material era importado da Bélgica. Aqui nesse baú também nós temos a réplica da cúpula do Teatro Amazonas. E ainda no cavalete, mais um projeto do Eduardo, que é de uma ponte bem famosa aqui de Manaus, que é a ponte da Avenida 7 de Setembro, que é toda de ferro, e o Eduardo também projetou. O último objeto é esse telefone, que ele é uma réplica de um telefone daquela época. Esses blocos de pedra chamados paralelepípedo foram utilizados na calçada de Eduardo Ribeiro. Foi reformado com outro material, mas antigamente era com esse material importado de Lisboa. Estamos aqui no salão de baile, onde temos todos esses objetos que são réplicas também, mas dá para ter uma noção de como era o estilo de um salão de baile daquela época. Começando pelo lustre. E também esse piano, que ele é uma réplica de um piano alemão que foi trazido para cá na época, mas o Eduardo não tocava, era mais por uma questão de status. Ter um objeto importado e caro como esse mostrava aos convidados que ele tinha um alto poder aquisitivo.
Os outros objetos são para mostrar como era mesmo o estilo de um salão de baile daquela época. Essa casa tem muitas cristaleiras, que era um ícone. Esse espelho também, no salão de baile da época, tinha que ter espelhos grandes. Ainda no salão de baile temos esse quadro do segundo proprietário da casa, o nome dele era Bretislau de Castro. Ele também era engenheiro, como o Eduardo, e deputado estadual. Ele veio morar aqui com a grande família dele em 1907, após a morte de Eduardo, mas ele morreu em 1941. A família continuou morando aqui até 1961, até que o governo veio nessa data, tomou a casa e fez um patrimônio histórico. In Germany, I live in Berlin, and I'm married to a Brazilian. That's why I'm here in Manaus today. I think it's a beautiful place. I like it very much. I have been at other places in Brazil already, but this one really is something. Quando a família do Bretislau saiu, o governo tomou a casa. O governo instalou também setores de saúde nessa casa. Por isso, hoje nós temos a Academia Amazonense de Medicina aqui no térreo. Mas na época do Eduardo, ali atrás, onde hoje funciona a parte de administração, funcionava a cozinha da casa. Aqui na frente a despensa da casa e aqui o quarto dos empregados. Tem a razão da cozinha da despensa ser bem próximo e porque eles tinham uma visão por essas janelas da rua e conseguiam ver qualquer pessoa suspeita e avisavam o Eduardo pela escada também. Estamos aqui no gabinete particular de Eduardo Ribeiro, onde temos objetos que são originais, não são réplicas. O primeiro é o tinteiro, a cigarreira também de Eduardo, e as moedas, que são os réis, que foram encontrados nessa casa e também são originais. Também temos um álbum de fotografias em cima da mesa. E aqui um quadro que já mostra mais a realidade de Eduardo, diferente daquele desenho do gabinete do governador. Esse aqui já mostra mais os traços da pele, do cabelo de Eduardo, diferente daquele desenho. Também essa cadeira, que foi a cadeira que o Eduardo foi encontrado morto, e ele foi encontrado morto nela com um mosquiteiro enrolado no pescoço, então foi por enforcamento. A tese mais forte é de que foi assassinato e não suicídio. Os principais suspeitos são os membros da família Neri. Eles são suspeitos de ter encomendado a morte do Eduardo, mas nada foi provado até hoje. Estamos no quarto de Eduardo Ribeiro, onde esses móveis são réplicas que foram baseadas na altura de Eduardo Ribeiro. Ele era um homem bem baixinho, tinha em torno de 1,64 de altura. Aqui na cama nós temos 3 objetos. O primeiro é a réplica do mosquiteiro que ele foi enforcado, um parecido com esse aqui. A bengala que os senhores utilizavam naquela época. E também uma camisa de força, porque o Eduardo sofria de esquizofrenia. Isso foi provar essa doença dele, então os empregados tinham que amarrá-lo para ele não fazer nada contra ele mesmo ou contra alguém nos tempos de crise. Ainda no quarto de Eduardo Ribeiro, temos essa mala de viagem, com alguns tecidos daquela época. Eles utilizavam muito linho naquela época também. Temos 2 sapatos que são réplicas baseadas no tamanho do pé de Eduardo. E também uma escarradeira, que eles mastigavam tabaco e cuspiam no final. É um objeto tanto masculino quanto feminino. Como vocês puderam perceber, esse é um quarto de solteiro, porque o Eduardo nunca foi casado, não se sabe o motivo certo. Aqui também nós temos algumas peças de roupa, que são réplicas, mas baseadas no que o Eduardo usava naquela época. A camisola do Eduardo, com as iniciais dele, Eduardo Gonçalves Ribeiro. E também a farda de capitão militar de Eduardo. Ele chegou à patente de capitão militar.
Aqui nessa penteadeira nós temos esses objetos da pequena caixa, que são originais, não são réplicas, mas não foram de Eduardo Ribeiro, foram de outra pessoa. Mas como naquela época tudo seguia um padrão, então esse era o padrão de abotoaduras de relógio de bolso que eles utilizavam, os senhores da época. Essa era uma parte bem importante para o Eduardo, que era o oratório da casa. Ele pegou esse hábito de rezar com a mãe dele, Dona Maria Florinda, e essa mulher ficou no Maranhão, nunca chegou a vir para Manaus para viver com o Eduardo. Então, naquela época, a única forma de comunicação era baseada em cartas. Então, aqui na escrivaninha, ele escrevia para a mãe e enviava para o Maranhão. A réplica de uma charrete do final do século XIX é uma das principais atrações do lugar. Aqui, os visitantes vêm para tirar uma foto. Antes de continuarmos com a nossa visita guiada, nós vamos de quadro Andando pela Amazônia, onde quem comanda é você aí de casa enviando a sua foto para o Estação. Quer saber como participar? Acesse facebook.com/Estação Turismo. Eu quero conhecer você. O Museu Casa Eduardo Ribeiro recupera a história pessoal, militar e administrativa do maranhense que foi o grande revolucionador da capital amazonense, né? A casa, ela foi recuperada no ano de 2004 a 2010, quando foi inaugurada em 18 de março desse mesmo mês, né? Porém, antes, a casa estava totalmente abandonada. Servia para moradia de pessoas de rua, era um prédio administrado pelo governo federal e a Secretaria de Estado de Cultura pegou a casa para reformar, para revitalizar a partir do ano de 2004, se tornando o belíssimo Museu Casa Eduardo Ribeiro. Esse aqui era o salão de almoço e jantar da casa. Sobre a mesa nós temos réplicas de doces daquela época. Aqui onde eram colocados os remédios de Eduardo de esquizofrenia, nesses vidrinhos. E aqui no final da mesa a gente tem jornais, que são jornais do Maranhão. O Eduardo teve uma participação bem significativa. O primeiro jornal, chamado O Pensador, ele ajudou a fundar quando ele tinha 16 anos. E o segundo, chamado Pacotilha, ele escreveu alguns artigos. As pratas, porcelanas e cristais que tinham nessa casa naquela época eram todas importadas da França, Portugal e Inglaterra, porque o Eduardo era um homem que viajava muito, então essas louças dele eram todas importadas.
sala de jantar essas cadeiras que são também originais, com esse material que é a palha trançada, como eu já falei, é um material bem frágil. E esses quadros, assim como os tapetes dessa casa, são apenas para decoração e foram colocados depois da reforma, há 6 anos atrás. Então, aqui na área externa nós temos a charrete, é um modelo inglês e uma réplica também. Aqui ficavam as iniciais de Eduardo, que era para mostrar realmente quem era o proprietário, chegando nos lugares, ter um tratamento melhor. Aqui ficavam os cavalos e em cima o cocheiro. Atrás as pessoas da alta sociedade, que no caso é o Eduardo. Então, ainda na parte externa, esse é o jardim da casa. Ele foi um presente do segundo morador da casa para a esposa dele. Uma placa ali atrás nós temos o nome dela, o jardim leva o nome dela. E ele foi todo adaptado, todo modificado para essa época. Essa rampa e esse piso foram construídos junto com a restauração para ter mais acessibilidade. Os cadeirantes que vêm nos visitar, ficar mais fácil a movimentação. Aqui encerramos a nossa visitação. Toda a equipe do Museu Casa Eduardo Ribeiro espera a sua visita. Estamos abertos de terça a sexta, das 9 às 2 da tarde e domingo das 9 às 1 da tarde. Contamos com a sua presença. A visita guiada termina nesse belíssimo jardim, conhecido como Jardim Maria Augusta de Castro. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Foi feito com muito carinho para você que ama a Amazônia. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!